que foi deflagrado, a Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal, ela revela um esquema de corrupção e destruição de importantes serras, patrimônios do nosso Estado, que envolveram muitas organizações criminosas, pelo menos 42 empresas laranjas, causou um dano aproximado, estimado em pelo menos 18 bilhões de reais, segundo dados da Polícia Federal, mas, sobretudo, causou danos ao meio ambiente e às comunidades, que são impactadas pela destruição do meio ambiente, na medida em que são expulsas dos seus territórios, na medida em que passam a conviver com poeira de mineração, na medida em que tem as fontes de água secadas, na medida em que vem a paz das comunidades destruída pelo avanço de atividades minerárias. Por isso, essa audiência acontece na Comissão de Direitos Humanos, que vem pensar a proteção dessas pessoas, que mais do que só o minério que foi extraído de forma irregular, a gente está falando das pessoas que denunciaram, inclusive sendo perseguidas por tantos anos, essas operações ilegais e que finalmente viram a ação da Polícia Federal chegar a alguns dos responsáveis por esse esquema. Eu digo alguns dos responsáveis porque a operação, ela segue e há ainda outras operações anexas que vão revelar novos fatos importantes. Com a palavra ao Júlio César Dutra Grilo, vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco. E cumprimentar aí a todos os participantes da audiência. Também, inicialmente, gostaria de manifestar todo o meu apoio ao Sindizema, ok? Eu queria começar, eu vou ler muito rápido para dar tempo aqui, porque eu tinha preparado a minha fala, tá? Eu queria começar dando os parabéns para a Polícia Federal pelo excelente trabalho que fez. O sentimento entre os ambientalistas com quem eu conversei é de que estamos finalmente começando a investigar as relações entre a mineração e as diversas instituições públicas. Esperamos que esse trabalho não pare ou que se transforme nos taques de triste lembrança. Chega de anistias. Uma dica: a regulamentação da caução, que foi exigida pela Lei Mar de Lama Nunca Mais, com o objetivo de, entre aspas, garantir a recuperação socioambiental para caso de sinistro e, adicionalmente, para desativação da barragem, gera hoje valores de 2.500 a 3.000 vezes menores do que o realmente seria necessário para a recuperação socioambiental das áreas atingidas. Por exemplo, se uma empresa necessitaria de 3 bilhões para recuperar um desastre com uma de suas barragens, o valor da caução será regulamentado em apenas 1 milhão. O prejuízo do Estado, eventualmente, em caso de um novo desastre com barragens, poderá chegar a centenas de bilhões. E as circunstâncias que envolvem esse caso, na minha opinião, são preocupantes. Mas acho também que o desmonte dessa quadrilha e a limpeza que está sendo feita em algumas instituições não deve resolver o problema no médio prazo, se não alterarmos a forma como licenciamos hoje. Nós não podemos continuar baseando todo um licenciamento que envolve riscos e potenciais de dano altíssimos em autodeclarações, que cada vez mais vemos que são cheias de informações falsas e omissões. Não é uma questão de tamanho da empresa. Vide Mariana e Brumadinho, com Vale e a BHP envolvidas. O que a autodeclaração gera é a oportunidade fácil de dar declarações falsas para um órgão licenciador que parte do princípio que tem que acreditar nas informações recebidas. O caso das exportações de ouro de autodeclarações falsas é exemplar. Mais de 50% das autodeclarações foram irregulares em 2024. O órgão licenciador se protege, dizendo que não tem responsabilidade pelas informações recebidas e que também não analisa os riscos do empreendimento. Lava as mãos. Ou seja, o órgão de licenciamento nos parece ser hoje uma porta aberta para quem quer trabalhar de má fé, como temos visto nos últimos anos. Claro que temos que questionar todo o atual processo de licenciamento.
que hoje está completamente inadequado às necessidades do século XXI e das crises climática e hídrica. Mas essa parte das autodeclarações não pode continuar. Na minha avaliação, é urgente acabar com esse procedimento. E o Estado não pode alegar que não tem recurso para elaborar os estudos e fiscalizar as empresas. Ele pode contratar diretamente as empresas independentes que irão analisar o empreendimento e o demandante do licenciamento paga as despesas. É simples, fácil de regulamentar e sem custos para o Estado. É uma questão de querer fazer. Mas o Estado atualmente parece que não tem força para enfrentar as expressões e, entre aspas, o charme das mineradoras e do seu entorno. Agora falando sobre os impactos da mineração irregular relacionado ao esquema de corrupção da Operação Poeira Vermelha e Rejeito. Grande parte dos impactos está aí na cara de todos. O estado em que as áreas foram deixadas é lamentável, muito triste. Tem impactos que não podem ser corrigidos, tanto ambientalmente quanto em relação às comunidades, como, por exemplo, as horas de sono ao longo de muitos anos que os moradores de Taquaril perderam. Mas temos que recuperar o que foi deixado para trás, e eu gostaria de apresentar uma sugestão importante. Essa sugestão deveria ser financiada com o dinheiro e patrimônio resgatado dos criminosos, públicos e privados, envolvidos nas operações Poeira Vermelha e Rejeito. Então, a sugestão: as mineradoras e seus representantes não poderiam participar do concurso, das obras e nem da administração da recuperação. Inicialmente, teríamos que fazer um grande concurso público, onde a sociedade, sem fins lucrativos e sem ligações com interesses minerários, tivesse participação garantida, e não apenas para referendar decisões previamente tomadas, como é a prática atual nos Conselhos de Defesa do Meio Ambiente. Uma tapiação. Esse concurso seria para o projeto de recuperação das áreas, de forma a integrá-las ao Parque das Mangabeiras, ao corredor ecológico da Serra do Curral e à Mata do Jambreiro. Se possível, participando de um grande parque formado por todas essas áreas. A recuperação dessas áreas também seria feita com o dinheiro resgatado dos criminosos. Sugiro que na recuperação das áreas se instale uma fábrica de pisos drenantes a partir do rejeito dos minérios ali deixados. Esses pisos drenantes seriam aplicados nas áreas mais altas de BH, de forma a reter parte das águas de chuva nessas áreas, nas áreas mais altas da cidade. A administração das obras e, posteriormente, do parque, deveria ser gerenciada ou ter o seu gerenciamento compartilhado com associações de moradores e de ONGs de defesa do meio ambiente. Muito obrigado. Vamos passar agora para o Matheus de Mendonça Gonçalves Leite, da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Também em 3 minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu já estou até ansioso para conseguir falar em 3 minutos, porque é tanta violação de direitos. Primeiro eu quero cumprimentar a deputada Bela, parabenizar a deputada Bela, a deputada Beatriz, o deputado Cleiton, por essa importante audiência pública, e cumprimentar todos os demais deputados que estão aqui na mesa. E eu queria dizer, em primeiro lugar, para a secretária do Meio Ambiente, que Vossa Excelência comanda. Eu sou advogado da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais. Eu estou há 20 anos acompanhando a violação sistemática dos direitos das comunidades quilombolas. A Secretaria de Meio Ambiente nunca fez uma consulta nos processos de licenciamento ambiental que afetam comunidades quilombolas. A senhora é responsável por uma administração pública que viola, de modo sistemático e generalizado, o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé das comunidades quilombolas, direito previsto na Convenção 69 da OIT. E me preocupa muito a fala da secretária no começo, ao tentar dar a impressão de que foram desvios individuais que foram feitos. Nós não vamos resolver o problema com isso. Nós precisamos reconhecer que há uma estrutura corrupta e que sistematicamente viola os direitos das pessoas que vivem nos territórios com mineração. E aqui, nós só vamos conseguir enfrentar isso se essa casa instaurar uma CPI. Porque a Operação Rejeito descobriu algo muito mais amplo. A primeira coisa: não está restrito à Serra do Curral. Não está restrito à Serra do Curral.
Está em todo o estado de Minas Gerais. A segunda coisa, a corrupção envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário e o Ministério Público. E eu vou mostrar isso para vocês. Se puderem passar, essa aí é um trecho da decisão da Operação Rejeito. Nela fala o seguinte: não obstante, após deixar a função pública, Danilo passou a articular com sucesso os interesses da Orcrim perante a CEMAD, em especial o projeto Ônix Céu Aberto Mineração. Essa empresa, que inclusive é integrante do rol de 42 empresas que foram formadas para corromper servidores públicos. Essa empresa é a titular dos direitos minerários da mineração no Cerro. Existem duas mineradoras no Cerro, a Herculano Mineração e a Ônix. A Ônix está citada na Operação Rejeito. Perceba que a corrupção, nesse caso, não está relacionada à Serra do Curral, está relacionada ao Cerro. Passa o próximo slide. Veja, nós não temos poder de investigação que uma CPI tem. Aquilo lá é um print de uma conversa que circulou no Sindicato dos Produtores Rurais do Cerro, cujos produtores compõem a maioria do CODEMA, órgão municipal. Perceba que está no Estado, está no município. E vou chegar no Ministério Público e no Poder Judiciário. Está muito pequeno ali, eu não estou conseguindo ler, né? Não, volta, por favor. Então, olha esse print. Olha esse print. Pessoal, em atendimento com o senhor Noelton, da Ônix Mineração, ele colocou à nossa disposição para pequenos serviços uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, quando elas não estiverem ocupadas. Interessados devem procurar o sindicato. Pessoal, vamos relacionar todos, lembrando que poderemos usar esta ação quando as máquinas estiverem ociosas. Aí ele vou passar um pouquinho para frente, teremos doação de uma retroescavadeira e um trator de pneu pela mineradora Herculano. Se isso não é corrupção, e esses prints e produtores rurais honestos que passaram esses prints para frente, depuseram perante diversos órgãos do Poder Judiciário. E nada foi feito. A federação, pode passar, e aí assim, eu tinha tanta coisa para falar, mas a federação, eu vou chegar no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. A Federação Quilombola ajuizou 2 ações civis públicas, contra a Ônix e contra a Herculano, porque a Secretaria do Meio Ambiente viola sistematicamente o direito à consulta. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região, eu teria que falar do prefeito do Cerro, mas não vai dar tempo. O Tribunal Regional da 6ª Região, no agravo, por unanimidade, reconheceu o direito à consulta. 6 desembargadores federais falaram que a comunidade quilombola tinha que ser consultada. O que o juiz de primeira instância fez? Julgou improcedente e mandou fazer o licenciamento sem a consulta das comunidades. Se vocês lerem a decisão fala assim: comportamentos estranhos. Eu não tenho nenhuma prova contra o juiz federal, mesmo porque eu não tenho instrumento de investigar. Mas para mim, advogado, quem tem compromisso com direito, é estranho um juiz proferir uma decisão desrespeitando decisão unânime de 2 turmas do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E o Ministério Público Federal, a Procuradoria de Sete Lagoas e a Procuradoria de Governador Valadares, o que eles fizeram nesse caso? Nada. Aliás, me processaram criminalmente por crime de calúnia contra o juiz. E esse procurador atua pressionando o IFAM, pressionando órgãos públicos para agilizar as decisões. Qual é o interesse de diga de passagem, esse procurador da República não tem nem atribuição para atuar em causas de comunidades quilombolas. Qual é o interesse de um procurador da República que não tem atribuição para atuar com comunidades quilombolas ter esse tipo de comportamento? Eu afirmo que é um comportamento estranho. Então, deputada Bela, a gente só vai chegar na estrutura completa de corrupção que corrompeu o Estado inteiro, todos os seus órgãos, que foram capturados pelas empresas mineradoras com uma CPI, que com os poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, investigando fato certo e determinado. Eu estou falando de um fato certo e determinado. A gente vai poder descobrir as entranhas do Estado brasileiro e como o Estado brasileiro foi capturado pelas mineradoras. E aí, só para encerrar, e isso é um desabafo pessoal meu,
sabe? No meu interrogatório, eu fui humilhado pelo juiz de Sete Lagoas. A deputada Beatriz estava, foi minha testemunha, né? E agora, toda vez que eu falo na Assembleia, as procuradorias lá pedem para os servidores fazerem uma transcrição do que eu digo. Então, eu queria pedir para a comissão encaminhar as notas taquigráficas para todos os juízes federais de Sete Lagoas, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para as Procuradorias da República de Sete Lagoas, de Governador Valadares, com a minha fala, e dizer para eles que eu não tenho medo de ser processado criminalmente. Eu aguento. Eu não tenho medo de ser ameaçado de morte e estar no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Isso, para mim, é tolerável. Eu não tenho medo de ser achincalhado por uma campanha vil das mineradoras de circular agressões, professorzinho de merda, e, desculpe a palavra, e outras. Isso não me afeta. O que para mim seria intolerável é fazer parte da parte podre do Estado de Minas Gerais, que foi capturado pelas mineradoras. E isso eu nunca farei. Obrigada. Obrigada, professor Matheus.